Vamos lá, galera. Hoje é dia de entrevista de Fernando Diniz aqui na pré-temporada do Cruzeiro. Vamos lá. E Diniz fala nesta pré-temporada. Celeste, olha minha câmera aí, por favor. Fabinho, vamos lá para a coletiva. Figueiredo aqui da TV Cruzeiro. A gente tem mostrado os treinos aí pro nosso torcedor, que está super empolgado, feliz com o ambiente do elenco. E a gente está vendo de perto e realmente está um ambiente bem legal. Queria que você fizesse esse balanço aí desses primeiros dias, para ver se o torcedor tá certo ou tá errado. Primeiramente, um feliz 2025 para toda a nação azul, todos os cruzeirenses. E, de fato, os primeiros treinamentos trazem bastante otimismo para a gente. Os jogadores chegaram muito bem de férias. Para quem está aqui, o comentário geral é de que parece que eles não estão um mês parado. Então é um bom sinal para a gente iniciar a nossa temporada. Bom, estamos ao vivo aqui na TV Jair Carvalho Esportes. Eu queria dar um abraço no Fernando Diniz e dizer para você o seguinte, Diniz, você no final da temporada, você chegou no final da temporada. A gente sabe que o treinador gosta de chegar, começar uma pré-temporada, como você está começando agora, escolher os seus jogadores, né? Eu lembro que no jogo contra o Racing, você olhava para o banco e falava assim, não tenho quem chamar. Hoje estão sobrando peças, e peças de qualidade. Eu acho que o Cruzeiro pode ter um ano espetacular, como você teve no Fluminense, ganhando a Libertadores e a Recopa. Você pensa assim, o grupo é muito qualificado, Diniz? O grupo é muito qualificado, assim, não que eu... Quanto o Racing, os jogadores que estavam lá, a gente tinha um time que tinha condições de ganhar o título. Fizemos de tudo para poder ganhar, a gente não conseguiu. Então, agradeço muito a todo mundo que estava aqui, grandes jogadores que estiveram aqui, que não estão mais. E a gente foi ao mercado buscar os jogadores que a gente achava que precisava para essa temporada. Dito que a diretoria trabalhou de maneira impecável nesse tempo. Os jogadores escolhidos aí com muitas mãos, sempre o Alexandre à frente, eu participando junto com ele, mais o Pedro Júnior e sempre com o Pelaipe e a decisão final sempre do Pedrinho Lourenço, que é o grande ídolo aí da nossa torcida. Então a gente já montou um elenco bastante robusto para iniciar a competição, jogadores consagrados e que vieram todos eles com muito entusiasmo, com muita fome para poder vestir a camisa do Cruzeiro. Ô Diniz, até em cima dessa montagem do elenco, desses jogadores que chegaram, o que você pode destacar? O que foi primordial para o Cruzeiro conseguir essas contratações até o momento? Você chegou a conversar com todos? Como que foi definido esse cronograma para ir se contratando para a zaga, para a lateral direita, volante, meio e peças do ataque? Eu acho que essa elaboração do elenco para esse ano, ela começou já no ano passado. Então foi uma coisa muito bem pensada. E quando assim que terminou a competição, a gente tinha muitos nomes que a gente pontuou durante esse tempo e conseguimos, eu acho, como eu disse, montar um elenco bastante forte para suportar a temporada. Eu acho que são muitos acertos, jogadores, como eu disse, renomados, que eu acho que e uma série de questões eu acho que fizeram eles optarem pelo Cruzeiro, pelo tamanho do clube, a tradição que o Cruzeiro tem, o momento que o Cruzeiro vive, obviamente a presença do gestor maior, que também traz muita credibilidade, e a gente fica muito contente deles terem aceitado esse desafio de seguir com a gente nessa temporada. Ô Diniz, feliz ano novo para você, sucesso nesse 2025. Eu queria te perguntar sobre o nível do treino, né? Porque pelo discurso da rapaziada, tá todo mundo com muita vontade, né? E você, na condição de técnico, professor que vê essa atividade, como que tá realmente uma entrega máxima? Como é que tá a preparação física também deles? A gente sabe que estão vindo de férias. Como é que tá tudo isso? Eu acho, como eu já falei isso logo na pergunta de abertura, que os jogadores chegaram muito bem. Chegaram, posso dizer, acima daquilo que a gente imaginava e talvez até que eles mesmos imaginavam chegar para o início da pré-temporada. A gente tem, assim, acho que 4 dias de treino, os treinos estão muito intensos
e tem uma impressão muito clara de que a gente não ficou tanto tempo parado assim. Existe um ânimo compartilhado, uma crença muito grande de que as coisas vão seguir um bom caminho essa temporada. Diniz, eu sou da escola do Tele Santana, cubro a seleção há 40 anos pelo mundo, do Vanderlei e da sua escola, a escola que joga o futebol para frente, que gosta do futebol de toque, tabela, drible e gol. Mas eu entendo assim, você vai conseguir ajustar o setor defensivo, porque eu sei que quando a gente é muito ofensivo, a gente deixa muitas brechas ali atrás. Mas hoje você tem volantes de mais qualidade, né? Os laterais estão mais encorpados. Como é que você vai fazer para equilibrar todos os setores da equipe, Diniz? Acho que a gente tem que treinar. A ideia é sempre que o time seja ofensivo, mas que o time também consiga defender bem. Um time que é só ofensivo, ele não consegue ganhar campeonato. Um time desequilibrado. Eu tenho uma ideia muito clara daquilo que eu penso do futebol. Eu gosto que a equipe ganhe e que a equipe jogue bem. E para jogar bem, a equipe tem que defender bem também. Quando a equipe não defende bem, a equipe não joga bem, na minha opinião. É uma ilusão de achar que a gente vai só atacar e vai conseguir vencer partidas e principalmente campeonatos. Eu acho que a gente tem buscado esse equilíbrio há muito tempo e ao longo da minha carreira a gente busca se aprimorar para que a equipe seja cada vez mais equilibrada sem perder a sua essência, que é uma essência de jogar bem, jogar para frente e fazer um jogo que além de vencer, que agrade o torcedor e as pessoas que apreciam o bom futebol. Ô Diniz, claro que está muito cedo ainda, mas no seu time tem Matheus Pereira, Dudu, Caio Jorge, Gabigol, todo mundo junto, dá para... Boa, Samuel. Esse é um grande desafio. Vocês sabem que eu gosto de colocar jogadores com qualidade técnica. Eu acho que casa muito com a pergunta que o Jaci me fez aqui anteriormente, mas é um desafio que a gente tem. Se a gente puder colocar, isso claro que é uma possibilidade. E você conseguir reunir jogadores de tamanha qualidade com poder alto de decisão. Então, o desafio que a gente tem que saber depois, isso não é uma promessa, mas é lógico que é uma grande possibilidade que isso possa acontecer, entre outras. Diniz, o Gabigol, né, na entrevista dele de apresentação, ele falou que tem muita curiosidade de trabalhar com você, de ter esse contato com você por conta desse futebol, entre aspas, autoral, essa sua linha de trabalho. E é um grande nome que chegou ao Cruzeiro, né? Um jogador que tem esse faro de gol, gosta de jogo grande. Como que é também trabalhar com um jogador dessa qualidade, dessa excelência e ouvir também do próprio atleta essa vontade, essa ansiedade para começar esse trabalho? Não, trabalhar com o Gabigol para mim é um presente. É um jogador que ele sabe disso, a gente se enfrentou muitas vezes, desde a época de Audax, e sempre rolou uma empatia compartilhada. Eu gostava de reencontrar, ele gostava de me ver, a gente às vezes discutia no jogo, mas era uma coisa que ficava ali. Jogador de personalidade marcante, um dos grandes nomes do futebol brasileiro desses últimos 10 anos, com certeza. É um jogador decisivo e que trouxe um peso, para a gente um peso muito gostoso de sentir. A presença do Gabigol é uma presença muito forte. Então, acho que o Cruzeiro foi um acerto grandioso a vinda dele para cá. Diniz, vou fazer uma pergunta, que é uma pergunta do torcedor, ele fica preocupado em casa, porque eu sei que você gosta que o goleiro toque no lateral, no zagueiro, faça aquela saída de bola com qualidade. Mas em determinados momentos a gente fica preocupado, o coração vai lá na boca, né? Mas você também determina que quebre a bola, né? Que o goleiro lance a bola. Como é que vai ser? Vai ter um equilíbrio entre isso ou você vai continuar querendo mais que eles toquem ali atrás? Porque isso é um Deus nos acuda, viu, Diniz? Me perdoe, mas o torcedor fica em casa nervoso. Não, sempre isso é uma coisa treinada e o treino, ele é pra gente melhorar a nossa condição de sair jogando para fazer o gol no gol adversário, nunca para a gente oferecer a chance para o nosso adversário fazer gol. Então é uma coisa muito treinada, mas não é uma coisa que você disse se vai mudar, se vai continuar. Isso vai continuar a maneira de jogar, mas a maneira de jogar é uma maneira que o jogador ele tem o poder decisório na hora do campo. E eles estão treinados para colocar bolas longas muitas vezes. É que como o time tem essa característica um pouco diferenciada, então quando a gente faz muita bola longa, vocês não percebem. E quando faz a bola curta, ela chama mais atenção. Mas o time fez muita bola longa durante essa minha passagem aqui. O que vale dizer é que a equipe não tomou nenhum gol, saindo jogando, e fez alguns
saíram jogando desde o Cássio, na minha passagem aqui. Só que o gol que sai tocando com o Cássio, dificilmente contabiliza, porque às vezes demora para sair o gol. Você toca, sei lá, 20, 30 passes antes de fazer o gol. Mas isso é uma coisa que fica no imaginário do torcedor e às vezes como no comentário que vocês fazem, quando alguma coisa dá errado ali atrás, como está muito perto do gol, geralmente a chance do adversário ela fica muito clara de maneira imediata. Mas na realidade, nos números um pouco, se você tiver um pouquinho mais de carinho para olhar, você vai ver que existe um ganho muito grande nessa maneira de jogar. Ô, Diniz, sobre o retrato que ficou do final da temporada, né? O Cruzeiro até chegou na final da Sul-Americana. Você comentou, né, sobre os resultados que não agradaram. O que aproveitar daquela reta final ou agora é tudo diferente? É um recomeço com novos jogadores? O que você projeta do trabalho? Como que ele tende a fluir desde o início, numa pré-temporada, com a chegada de grandes jogadores, para que tudo funcione não só na questão do desempenho, mas também nessa busca por resultado? Não é tudo diferente. Ao contrário, o fato de eu ter chegado, uma coisa que eu queria o ano passado, isso aqui a gente não pode chamar de pré-temporada. A gente fala meio que sem pensar, como se fazer uma pré-temporada com 10 dias de treinamento. É uma coisa que a gente fica falando assim, é uma ilusão para o torcedor, não existe isso. Se for a pré-temporada da Europa, pré-temporada são 40 dias treinando para depois começar a fazer amistoso. Então isso aqui é uma coisa nossa, do fundo, talvez a nossa pré-temporada foi o final do ano passado, a minha chegada, porque os jogadores já sabem mais ou menos como fazer, como que marca, como que sai jogando. E por isso que os treinamentos na volta eles estão sendo muito intensos, os jogadores têm aproveitado bastante. E era uma coisa que eu queria o ano passado. Pegar um time já no final, um time que eu gostaria de pegar, e o Cruzeiro é um time que eu estava muito ansioso para dirigi-lo, era um desejo meu particular. E quando eu tive a chance, eu não pensei duas vezes em aceitar. Então, o ano passado tem muita coisa para se aproveitar do ano passado em termos de trabalho. O que a gente tem que modificar é o resultado. E, obviamente, com a chegada dos reforços que a gente conseguiu angariar no mercado, cria uma expectativa no torcedor, mas principalmente internamente um sentimento de que as nossas chances, as nossas possibilidades, elas aumentaram de maneira significativa. Diniz, como é que é para você também, por exemplo, nós falamos um pouco do Gabigol, que não é nem tão experiente assim em termos de idade, 28 anos é uma idade boa, mas aí chega, por exemplo, um Bolassi, um Eduardo, que são jogadores com um pouco mais de idade, bagagem no futebol, mas ao mesmo tempo vem um Marquinhos, vem um Rodriguinho com essa fome também de conhecimento, de ideia, que inclusive você trabalhou também com ele no Fluminense. Como é que é essa mescla de juventude, um pouco mais de experiência para fazer essa identidade do Cruzeiro? Acho que é muito importante. A primeira coisa é chegar jogador com qualidade. E quando você consegue mesclar, melhor ainda. Então a gente tem um time aí, pelo levantamento que a gente fez internamente, que o Cruzeiro, no seu plantel, ele fica com a terceira menor média de idade. Mas como os jogadores, assim como o Dudu, o Eduardo, o Bolassi, tem um pouco mais de idade, tem um apelo midiático maior, a gente acha erroneamente que o Cruzeiro contratou um time e ficou muito envelhecido. Que não é o caso, também não teria problema se fosse o caso. Você tem que ter jogador de qualidade comprometido e que consiga suportar a temporada brasileira, né? O Fluminense foi campeão da Libertadores com a maior média de idade, um time campeão não só da história da Libertadores, como de qualquer competição intercontinental, tanto com CONCACAF como Champions League. Mas não que seja a regra. Eu acho que dessa maneira que a gente fez é uma maneira que tem mais coerência. Essa mescla de jogadores jovens com jogadores um pouco mais experientes. O importante é a qualidade do jogador, o desejo de vir, de agregar, de fazer parte desse projeto do Cruzeiro. Diniz, nós temos aí há 8 anos pelo menos, 7-21 que o Atlético ganhou e 24 agora o Botafogo, mesmo assim o Flamengo ganhou a Copa do Brasil. Flamengo e Palmeiras disputando as principais taças e ganhando. Eles estão alguns degraus acima do Cruzeiro, que está se remontando com jogadores que chegaram. Mas você diria que hoje, para essa temporada, Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo são as equipes a serem batidas? Eu não acho que tem esse favoritismo. Eu acredito que a gente se reforçou e aumentou as nossas chances. O que tem do Palmeiras e do Flamengo é um histórico que é um fato. Está aí, é só olhar há 10 anos para trás, que eles praticamente dominaram a cena das grandes conquistas. E o Cruzeiro está procurando assim, se qualificar e com bastante humildade, trazendo jogadores, grandes jogadores,
e com muito trabalho a gente conseguir atingir os nossos objetivos. E tem uma coisa que eu gosto sempre de dizer, que está no Cruzeiro, você tem que pensar sempre em ganhar campeonatos grandes. Tá? Então, assim, o objetivo nosso é lutar por todas as competições. Isso é o mínimo que a gente pode fazer, é pensar grande. Mas isso a gente vai conquistando, vai construindo. E esses passos que a diretoria tem dado é nessa direção. Do Cruzeiro ser um time forte, ser um time grande, um time ousado, que tem sede, que tem muita vontade de brilhar no cenário nacional, nas grandes competições e no continental também, nas competições sul-americanas. Ô Diniz, o Cruzeiro recebe aí o Fabrício Bruno, o mercado tá encerrado ou você pode conversar ainda com o pessoal para mais uma posição ou outra? E você chegou a conversar com o Valentim Gomes, como veio lá da Argentina essa informação? Conversei com o Valentim, é um jogador que eu de fato gostei muito. Mas nesse momento as negociações estão encerradas, o Fabrício Bruno está chegando e a gente está muito contente com o que a gente tem aqui. O elenco é um elenco forte, é um elenco que tem tudo para fazer um grande ano. Ô, Diniz, você falou de uma pré-temporada que é muito curta, né? Que não dá nem para chamar de pré-temporada. E tem 2 jogos pela frente, né? São Paulo, né? E o Atlético, que são 2 camisas que vocês vão pegar também no Brasileiro, né? Enfim, como que é já esse teste? Como é que você já pensa? Lógico que está no dia a dia das atividades, mas já projetando um pouco desse início dentro de campo. Eu penso com muita racionalidade. A gente está vindo de um período de inatividade de 30 dias. A gente não sabe exatamente aquilo que pode acontecer nos jogos, mas a gente espera já estrear bem na competição. Tomara que os jogadores se sintam à vontade. A gente não vai usar um jogo com caráter nenhum nem outro com caráter decisivo. São jogos que a gente vocês devem ter pescado aí com os jogadores que a carga de treinamento tem sido extremamente alta. Eu já sou um cara que treino bastante em pré-temporada, mais ainda. Então a gente está preparando o time para a temporada, não exatamente para jogar contra o Atlético. Esses 2 jogos que a gente tem aqui, eles fazem parte da nossa preparação e é uma preparação que vai se estender. Porque essa preparação ela não termina em 10 dias. A gente tem que continuar preparando o time, que a temporada é muito longa e esse calendário desse ano é um calendário ainda mais inóspito do que já é o Campeonato Brasileiro. Vocês sabem que o campeonato deve terminar lá perto do Natal, com essa parada aí do Mundial de Clubes. Então ficou apertado, a gente vai começar antes e para terminar depois. Então o campeonato, o calendário em si, ele ficou pior para os jogadores, para os treinadores, para os clubes de maneira geral. Então a gente tem que preparar bem o time para suportar bem a temporada. Diniz, eu gosto muito de ver sempre o lado do torcedor, e o lado do torcedor é o seguinte, ele está chateado, porque o Gabigol, quando ia para o Palmeiras, era o melhor jogador do mundo. Veio para o Cruzeiro, teve jornalista dizendo que ele é um cone, um cara que faz 16 gols em 17 finais, com 28 anos, e que veio para o Cruzeiro só pelo salário. Quer dizer, eu acho que foi uma negociação gigantesca, e eu digo, depois da contratação do Ronaldinho Gaúcho, o Gabigol é a maior contratação do futebol mineiro. Como é que você vê essas críticas ao Cruzeiro? Como é que você vê o fato de a imprensa estar tentando desvalorizar jogadores tão valorizados e campeões? Na realidade, eu não acompanho muito o noticiário esportivo. Até com essas palavras, assim, com essa ênfase, eu nem estava tão por dentro disso. Mas o Gabigol é um jogador que, como eu disse, é um presente para a torcida, um presente para mim, um presente para os jogadores que aqui estão, um presente para a torcida do Cruzeiro e um presente para o futebol brasileiro, poder contar com ele. Ele tem 28 anos. O Gabigol é um jogador que é artilheiro desde quando, acho que desde o berço, porque lá nas categorias de base, desde que ele pintou no Santos, ele foi artilheiro de tudo quanto é competição, em todas as categorias. A gente fez o primeiro gol, acho que com 16 anos, com a camisa profissional do Santos. Foi artilheiro no Santos, o time quase foi rebaixado em 2018, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, ele é um jogador que dispensa comentários. E o que eu posso dizer é que a gente tem uma alegria muito grande de poder contar com ele aqui. Ô Diniz, quando você fala de trabalho intenso, né, muita gente acaba fazendo alguma ligação sobre lesão de jogador neste momento. E a temporada final ali a gente teve algumas lesões de jogadores, algumas musculares, algumas por trauma, o que é inevitável no futebol. Como se trabalhar essa questão para um equilíbrio ou é inevitável mesmo, até por toda a intensidade, pelo que exige um calendário do futebol brasileiro, você fica meio propenso a esse tipo de situação? Não, muito pelo contrário. Aqui no Cruzeiro tiveram algumas lesões, mas assim, o Caio Jorge foi uma lesão dessas do finais que ela de um trauma que gerou um dano muscular, mas foi trauma. Matheus Henrique foi trauma, tive um pouco de lesão até, eu acho, muscular, que por conta daquilo que a gente pode controlar.
A minha crença fundante em relação a esse tema é que você sabendo treinar com intensidade alta e com bom volume, você se protege muito mais das lesões, aquelas musculares e articulares, aquelas que são previsíveis. Previsíveis não, tem uma previsibilidade maior. No conquista da Libertadores, o Fluminense em 2023 tinha um time com a idade maior. Ele foi o mesmo time que fez a final do Carioca, fez a final da Libertadores e fez a final do Mundial, os 11 iniciais. Então isso é um tema que eu tenho uma expertise, uma bagagem grande para falar na minha carreira. Os jogadores comigo, eles tendem a machucar menos do que a normalidade que eles têm nas suas carreiras. Então, assim, treinar bem e treinar forte é muito mais preventivo do que expor o jogador à lesão, porque você não prevê o que vai acontecer no jogo. Se o jogador não estiver muito bem treinado, ele não vai machucar no treino, mas vai machucar no jogo. Então, assim, eu acredito que a gente sabendo treinar com a intensidade alta e com os cuidados que a gente tem que ter, porque o cuidado não é um dado só fisiológico, é muito mais que isso. É um dado fisiológico, um dado médico, um dado fisioterápico e a maneira, respeitando a individualidade de cada um e a maneira como você conduz e consegue interagir com os jogadores para saber, porque as lesões musculares, elas conseguem, na maioria das vezes, dar alguns indicadores para você evitá-las. Então, é uma coisa mais complexa, não é uma coisa limitada a dados de fisiologia. Ô, Diniz, uma curiosidade sobre essa questão do mercado. Como é que foi? Acho que para você não teve férias, né? Para a diretoria também não, porque chegam os nomes, tem assim um aval também do técnico, a sua opinião, a sua avaliação. Como é que foi também isso? Curiosidade, como é que foi esse mês de dezembro nessa relação com a diretoria, com tanto volume de contratação que foi feito? Não existiu férias para mim nesse sentido clássico. O Alexandre, o Pelai, o Pedro Júnior, o Pedrinho, a gente se falava quase que diariamente. Com o Alexandre eu falava 4, 5 vezes no outro dia, se não mais. Mas é isso que é o futebol, não tem jeito, senão a gente não conseguia fazer o que fez. Eu acho que o trabalho, mas principalmente deles, da parte da diretoria, foi um trabalho fantástico. Conseguiu, assim, a gente fazer tirar assim, o que a gente precisava trocar, repor com uma velocidade muito grande e, na minha opinião, com bastante precisão. Diniz, para fechar de vez, mata uma curiosidade. Teve John Arias no meio da história? Não, o Arias para mim, seria outro presente se ele viesse para cá. Um jogador que tem uma identificação muito grande, tem um carinho muito grande por ele tem por mim também. Mas o Arias, o sonho dele maior é ter a chance de jogar na Europa. Mas se ele fosse trocar de um time, eu tenho certeza que aqui seria um time que ele gostaria muito de vir.